dia, amados. Bom dia, Apresente-se, por favor. eu me chamo Lampião Genito, sou mais um convidado neste programa, né, de pregação das Escrituras. Sim. Lampião, muito obrigado pelo convite. E o debate de hoje vamos falar sobre o pecado. Amém. Amado Lampião, o que é o pecado? Muito obrigado pela questão. Pecado, toda coisa que entristece a Deus, é tudo aquilo que não agrada a pessoa de Deus, meu querido irmão. Ok, acabamos de ouvir que o pecado é tudo aquilo que entristece Deus. Então, como é que entrou o pecado no mundo? Muito obrigado. As Escrituras, no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 12, diz o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meu querido irmão, o pecado entrou por causa de um homem. Esse homem é Adão. Assim o pecado entrou, através da desobediência dele no jardim do Éden. Muito obrigado. Acabamos de ouvir que o que trouxe o pecado no mundo é um homem chamado Adão. Então, qual é o efeito do pecado? Muito obrigado. Na mesma escritura apresenta que o pecado trouxe consigo a morte, visto que o pecado trouxe três tipos de mortes que nós vamos ver. É a morte espiritual, que é a separação do homem com Deus, e a morte física, porque Deus não fez o homem para morrer fisicamente. Deus fez o homem para multiplicar e viver com ele. E depois nós vamos ver a terceira morte, que é eternamente no inferno. Algo que Deus não deseja o homem sofrer num fogo eterno. Assim é o efeito do pecado. Ok, obrigado. Então, neste caso, qual é a consequência de alguém que vive no pecado? Muito obrigado. Segundo a Escritura, que assim diz no livro de Romanos 6:23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. É isso que acontece com uma pessoa que permanece e vive pecando. O salário da pessoa é o inferno, é a morte. Então, é nesse sentido, meu querido irmão, toda pessoa que vive impiamente, por exemplo, o ímpio, no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz que todo ímpio ou toda pessoa que rejeita Deus, ele vai ter que ir ao inferno. Então, essa é a consequência do pecado. Muito obrigado. Vamos para o intervalo, depois seguiremos com outras perguntas. Não perca todas as quintas-feiras aqui na TV MIPAM o programa Bate-Papo das Escrituras. Assista isto e muito mais. Mais uma vez, a segunda parte do programa Bate-Papo das Escrituras. Aqui acabamos de ouvir que a consequência de alguém que vive no pecado é a morte. Então, a segunda pergunta que eu trago é: qual é o remédio então do pecado? Então diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 19, no versículo 10, as Escrituras assim apresentam: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isto significa que o remédio do pecado é a salvação, meu querido irmão. O remédio do pecado é a salvação. Então, amado Lampião, o que é a salvação? Muito bom. A salvação é o resgate das trevas para a luz. Isto é, alguém ser salvo da condenação do inferno para a vida eterna. Assim como disse o nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. De João capítulo 5, no versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí está o que é salvação. É a passagem da morte para a vida. Ok, então quer dizer que alguém que trouxe a salvação? Sim. Então, quem trouxe a salvação? A salvação é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo não foi criado, porque Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo inteiro.
Assim diz as Escrituras no livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós conseguimos ver que Jesus Cristo é o Salvador. Isto é, Ele que trouxe a salvação. E Ele é a própria salvação de toda pessoa que crê. Ok, então, por que é Jesus que trouxe a salvação? Muito obrigado, meu irmão. As Escrituras apresentam que Jesus Cristo, Ele é o Filho unigênito. Isto é, o Filho único do Deus vivo. Por que foi Jesus Cristo a trazer a salvação? Porque Ele é santo. Então deveria que acontecesse que um santo morresse por um pecador. Aí, por isso que nós chamamos de que Jesus Cristo é o Salvador, porque é santo. Muito obrigado. Nós vamos para o segundo intervalo, depois voltamos mais com o nosso programa. Não perca todas as quintas-feiras aqui na TV MIPAM o programa Bate-Papo das Escrituras. Assista isto e muito mais. Bem-vindo à terceira parte do programa Bate-Papo das Escrituras. Aqui acabamos de ouvir que eu lancei uma pergunta de que por que Jesus e o amado Lampião defendeu com a escritura que está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pergunta a seguir é como ser salvo, então? Muito obrigado, irmão. As Escrituras apresentam que para que alguém, como por exemplo a mim, como pecador, para que eu seja salvo, Jesus Cristo, Ele disse o seguinte, no livro de João capítulo 3, no versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Querido irmão, para que eu seja salvo, eu como pecador, eu tenho que acreditar que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Não apenas eu tenho que ter conhecimento, como também eu tenho que colocar a minha total confiança de que Ele me salvará dos meus pecados e da condenação do inferno. Assim eu serei salvo, através de crer e receber Jesus Cristo no meu interior. Ok, aqui acabamos de ouvir a resposta do amado que para nós podermos ser salvos é preciso crer e confiar em Jesus Cristo. Então, por que ser salvo? É para o quê? Muito obrigado pela pergunta, mais uma vez. Por que o homem ele deve ser salvo, meu irmão? Uma vez que eu estava a ler as Escrituras, Jesus Cristo disse assim, quando os fariseus e os judeus criticavam aos discípulos, por que o seu mestre come com os pecadores? Jesus Cristo ouviu as críticas que estavam fazendo os fariseus. Jesus disse assim, não são os doentes, bem dizer, não são aqueles que estão bem que necessitam de médico, mas os doentes é que necessitam de médico. E Cristo Jesus vem dizer, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isto é, eu vim levar os pecadores ao arrependimento. Isto significa que o homem se perdeu no jardim do Éden. Então Jesus Cristo veio buscar aquilo que tinha antes se perdido. Então o homem tem que ser salvo. O homem precisa da salvação porque uma vez estava com Deus. Então, assim o homem ele deve ser salvo porque uma vez esteve com Deus. Muito bem. Amados, acabamos de ouvir as novas que veio com o amado Lampião sobre o pecado e a salvação. Agora, amado, falta você fazer também a sua parte, sabendo que o amado Lampião destacou algumas partes muito importantes. Diz que alguém que vive no pecado, a consequência, ou seja, o resultado, é a morte eterna. Isso quer dizer inferno. Então, amigos, vamos fugir do inferno. Já há a salvação. Quem trouxe a salvação é Jesus Cristo. Agora falta você fazer a sua parte. Até mais.